Olá pessoal, tudo bem? Então, essa é a nossa terceira aula do curso de eletrocardiografia básica e nessa aula iremos aprender como calcular a frequência cardíaca e como identificar um ritmo sinusal. O traçado na tela. Então, primeiramente, no papel do traçado eletrocardiográfico, nós vemos vários quadradões que são compostos por quadradinhos. Então, nós temos 5 quadradinhos de altura e 5 quadradinhos de largura. Tá? A medida da altura no nosso traçado eletrocardiográfico, ela é representada pela medida em milivolts. Quando a gente observa cada quadradinho desse aqui, equivale a 0,1 milivolts. E quando temos a largura, a mensuração é realizada em segundos. Ou também tem alguns aparelhos, por exemplo, no aparelho TEB, ele transforma automaticamente essa medida em milissegundos. Tá? Então, cada quadradinho desse de largura equivale a 0,02 segundos na derivação de 50 milímetros por segundo. Tanto na análise de ritmo e frequência em cães e gatos, essa é a velocidade padrão de leitura. Mas também temos a possibilidade de fazer a avaliação na velocidade 25, ou seja, o papel ele corre muito mais rápido, o dobro nessa velocidade. Então, aqui nós temos então cada quadradinho que vale a 0,1 milivolts de altura e de largura cada quadradinho que vale a 0,02 segundos. Então aqui, por exemplo, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10 segundos, que a gente tem aqui a presença de um quadradão. E a largura, se cada um equivale a 0,1, aqui o somatório iremos ter 0,5 milivolts. Tá ok? Outra coisa importante para a gente entender na nossa leitura do exame. Tem diversos padrões que é padronizado em milímetros. Por exemplo, aqui no padrão M, 1 milímetro é igual a 1 milivolt, então que é o padrão que a gente vê a altura da nossa onda. Tá? O que acontece? Por exemplo, se temos uma onda R, que é aquela onda maior, apiculada, muito grande, e ela está chegando ali, está sobrepondo, está em cima do traçado da outra derivação de cima, a gente tem a possibilidade de diminuir pela metade na visualização. Tá? Então, por exemplo, N sobre 2 é igual a meio centímetro, que é igual a 1 milivolt. Então, a gente diminui pela metade para facilitar a nossa mensuração, certo? Quando temos 2N, por exemplo, em gatos, que tem uma onda muito pequenininha, a gente quer aumentar para melhorar nossa visualização. 2N equivale a 2 centímetros, que é igual a 1 milivolt. Tá ok? Então, o que a gente tem que gravar aqui? Cada quadradinho desse equivale a 0,1 milivolts de altura. Duração, cada quadradinho equivale a 0,02 segundos. Padrão de análise, a gente analisa o traçado eletrocardiográfico em 50 milímetros por segundo. E temos duas velocidades, 50 e de 25, que ela é 2 vezes mais rápida comparado com a 50. E no padrão a gente pode diminuir pela metade ou aumentar para facilitar a nossa visualização e a nossa análise eletrocardiográfica, ok? Sabendo esses conceitos, então, a gente vai fazer o cálculo da frequência cardíaca. Eu irei fazer o cálculo da frequência cardíaca de maneira resumida, porque a gente tem que ter um entendimento prévio
Mas só que a maioria dos softwares, eles já dão essa frequência cardíaca automática para a gente. A gente não precisa ficar calculando manualmente e isso também facilita o nosso trabalho. Temos dois tipos mais usuais para fazer o cálculo da frequência cardíaca. Aqui, por exemplo, nós temos uma onda R. Se a gente pegar o intervalo entre essas ondas R, nós temos um quadradão, dois quadradões. A gente pode pegar, tem a formulinha 300 e dividir pelo número de quadradões que temos aqui. Isso irá dar para a gente a frequência cardíaca. Qual que é o padrão mais usual, que a gente utiliza mais na rotina? A gente mensura 3 segundos aqui do nosso traçado eletrocardiográfico, sendo que 10 quadradões equivalem a 1 segundo. E a gente conta nesse intervalo quantos quadradões temos aqui neste intervalo, tá? E jogamos nas fórmulas e multiplicamos por 20. Irá dar a frequência cardíaca média em 1 minuto. Por que esse cálculo é mais frequente? Porque se a gente contar ali somente o intervalo RR, a gente pode ter ali um valor que é inadequado. O animal está com arritmia, então a gente vai subestimar esse valor. A gente pode subestimar, por exemplo. E esse cálculo simplificado, que a gente mede só 2 quadradões ali, é utilizado só para ritmos regulares. Sabemos que em cães é muito comum haver a presença de ritmo sinusal. Nós vamos estudar a respeito do ritmo sinusal mais para frente. Então aqui, na maioria dos papéis milimetrados, já vem 2 pontinhos aqui. E então a gente só conta o número de quadradões. Por exemplo, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 batimentos. Se a gente pegar 11 e multiplicar por 20, iremos ter a frequência cardíaca média de 220 batimentos por minuto. Então a gente sabe calcular a frequência cardíaca. E qual que é a frequência cardíaca normal em cães? Tá? Em cães adultos, a gente vai ter uma frequência cardíaca que oscila entre 70 a 160 batimentos por minuto. Acima de 160, iríamos ter uma taquicardia, ou seja, um batimento acelerado. Abaixo de 70, iremos ter uma bradicardia. Lógico, isso são valores fixos que a gente tem que levar em consideração também. Se o animal está anestesiado, o estado patológico que ele se encontra, se o animal está estressado, se realmente essa frequência cardíaca elevada pode indicar alguma patologia, tá? Então por isso que é importante a anamnese, o exame físico e os exames complementares para a gente intervir e diagnosticar corretamente as alterações. Cães de raça gigantes. A gente sabe que quanto maior o animal, menor o metabolismo. Então essa frequência vai variar de 60 a 140 batimentos por minuto. Tá? Cães de raça toy, até 180 batimentos por minuto a gente considera normal. Então de 80 a 180. Aqui, por exemplo, uma frequência de 150 batimentos por minuto em raça gigante já é considerada uma taquicardia, sendo que em um cão adulto de médio porte iria ser considerado um ritmo normal. Já em cães filhotes, até 220 batimentos por minuto, e em gatos temos uma frequência que varia entre 120 a 240 batimentos por minuto. Se essa frequência está menor que 120 batimentos por minuto, temos a presença de uma bradicardia. Se ela está maior que 240 batimentos por minuto, temos a presença de uma taquicardia. Então, a gente sabe calcular a frequência cardíaca, nós sabemos ali medir, mensurar, sabemos qual que é o valor em milivolt, que é a altura que a gente considera a duração do nosso traçado.
A gente sabe também anatomia e eletrofisiologia básica e agora a gente irá aprender a identificar um ritmo sinusal. O ritmo sinusal em cães e gatos é o ritmo predominante. Então, mais de 80% dos laudos que os senhores laudarem irá ter a presença de um ritmo sinusal. O que significa esse ritmo sinusal? Que está sendo comandado pelo marcapasso fisiológico cardíaco, ou seja, pelo nó sinusal. Lembrando que para considerar uma onda, um traçado sinusal, temos que ter P positiva em D2, D3 e AVF. Aqui ó, a gente pode observar que há a presença de ondas P positivas. Uma onda P precedendo um complexo QRS e a onda T. Então, esse tratado eletrocardiográfico, os senhores vão se reparar aí na maioria dos exames eletrocardiográficos, exames de rotina da monitorização, iremos ter um ritmo sinusal. Então, ritmo sinusal, presença de onda P em D2, D3 e AVF, tá? Então, aqui temos complexo Q, R, S e uma onda T positiva. A onda T em animais ela pode ser positiva, negativa ou isodifásica. Diferente de humanos, que essa onda T tem que ser exclusivamente positiva. Se for negativa, pode até indicar um processo isquêmico, um processo de infarto miocárdico. Então aqui novamente, que ritmo que é esse? Então, vamos ver o espaçamento entre as ondas R e R. Aqui temos um espaçamento maior, aqui ele vai diminuindo, ele diminui, ele aumenta. Então, os senhores há de concordar comigo que aqui temos uma arritmia. Que tipo de arritmia? Sempre, primeiramente, a gente observa se há a presença da onda P. Onda P, tá? Essa onda P tá menorzinha. Por que há essa diferença da onda P? Uma onda P maior, uma onda P menorzinha? Isso aqui a gente chama de marcapasso migratório. Ou seja, por interferência na inspiração e na expiração, nós temos um marcapasso que migra, um estímulo que migra. Nos livros a gente encontra como se fosse uma estrutura pontiforme o nó sinusal. Mas só que não, o nó sinusal ele fica aqui abaixo da veia cava e ela é uma estrutura que é ovoide, é uma estrutura que é enorme. Por estímulo, por interferência na inspiração e na expiração, esse estímulo ele pode ocorrer em qualquer local aqui. Pode ser mais no centro, pode ser adjacente à estrutura. Então esse marcapasso migra. Por isso que a gente vê aqui a diferença, uma onda P menor, uma onda P maior. Aqui então nós estamos diante de uma arritmia sinusal com marcapasso migratório. Qual que é o ritmo que temos aqui? Então a gente vai contar 30 quadradões, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. A gente vai contar quantas ondas R tem nesse espaço aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas R. Então a gente pega 6 e multiplica por 20, que é o valor da fórmula. 6 vezes 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120 batimentos por minuto. Esse paciente é um paciente canino da raça Pitbull. Então nós temos a presença de uma arritmia do tipo sinusal com
marca-passo migratório. É um marca-passo que migra por um estímulo fisiológico normal, tá? Que acontece ali pela interferência da respiração. Então, o marca-passo ele não é associado com nenhum evento patológico, tá? Lembrando sempre a onda P positiva, ó, ondinha P positiva, aqui, ó, tá praticamente isodifásica, né, por conta desse marca-passo que migra aqui. E para facilitar também a vida dos senhores, muito provavelmente quase 100% quando a gente observa a onda D2 positiva, logo de cara a gente já sabe que está diante de um ritmo sinusal, muito provavelmente. Mas, via de regra, tem que estar positiva em D2, D3 e AVF, tá? E na derivação pré-cordial tem que estar mais ou menos em V1. Então agora a gente aprendeu a frequência cardíaca, a calibração, a identificar o ritmo sinusal, lembrando que é o ritmo que é predominante na rotina clínica. E na próxima aula a gente irá aprender sobre a mensuração do traçado eletrocardiográfico e a sua aplicação clínica.